E pessoal, é, boa tarde para todos. A ideia aqui é dar uma overview, né, no que a gente falou. Então, primeira matéria nossa aqui é Java O, né? Então, vamos tentar em pouco tempo dar uma revisão bacana. Vamos lá brincar então. Show. Então, deixa eu brincar aqui. File New, né? Java Project. Essa primeira aula aqui é de classe, objeto e principalmente cálculo, né? Projeto, no caso, visão, classe, ok? Toda vez que eu estou dentro do Java, a gente sabe que o que está fora do SRC, né? Antes do SRC, toda a parte de configuração, segurança, e o que está dentro do SRC é a parte de programação, né? Onde eu venho aqui, clico lá New Class, né? Para criar uma classe. Ou quando eu quero criar uma regra de negócio, eu venho em interface. Classe ou interface. Estou na classe, né? Estou criando uma classe agora. De todo aluno, simples assim. Essa classe aluno, né? Eu tô. Repara os detalhes, tá? Eu já criei um pacote, o nome do projeto em si. E aí eu venho, reduzir um pouquinho aqui o zoom e colocando os atributos normais, né? Private, string, se for o caso, ID, né? Dependendo do banco de dados, né? No MongoDB, por exemplo. O ID no cycle, é string. É um Object ID no caso, do grau string. Nome, agora se for no MySQL, o ID é inteiro. Eu tenho lá modificador de acesso, tipo, né? E o campo, o atributo, né? Então, na verdade, aqui eu vou ter, ah, vou botar disciplina que não é dessa classe, pensando em normalização, a disciplina estaria em uma outra tabela, estaria em uma outra classe, tá? Só para fazer um cálculo aqui, estou botando disciplina, nota um, nota 2,5. Repara que tudo é fechado, né? E média. Não tem um campo, não tem um atributo nessa classe que você pode reparar, né? Aberto, todos são fechados. Todos, sem exceção, tá? E média. Ok? E o modificador de acesso, tá? Private, fechado. Tipo, string. E o nome do atributo. Eu tenho uma classe que tem uma, duas, três. Bom, isso na verdade seria uma outra classe, se eu fosse usar risca, né? Está numa empresa, está alocado numa empresa, seria uma outra classe. Pede um relacionamento com certeza aí. O aluno tem várias disciplinas, um para muitos, mas como o objetivo é falar de classe só e os atributos e o cálculo, então eu não vou relacionar por enquanto. Onde eu coloco a média aqui igual a zero, média. Não esqueça jamais disso. Toda variável total, ela pode começar recebendo um valor de zero aqui, né? E aí eu começo já o meu campo, sabendo que média não tem entrada, média não tem set e nem construtor, porque média é calculada, ok? E aí quando eu estou criando a minha classe aqui, né, eu uso muito a IDE. Posso criar, quando eu estou, por exemplo, quando eu estou treinando, né, eu vou criando a mão, set ID, né? E aí passo string ID, correto? Tá treinando, diz ID, recebe ID. Isso é chamado de encapsulamento, onde o ID, o atributo ID não recebe nada. A ideia dele não é receber nada direto. Para ele receber alguma coisa, ele tem que passar.
qualquer campo, qualquer valor para ele, tem que ser via método. E o encapsulamento, ele é respeitado à risca. Tem alguns lugares, encapsulamento tem um peso muito grande. Toda classe de dados é uma classe de dados encapsulada. Repara que uma coisa você encapsulada, né? Pode reparar é que o método de entrada, eu boto void, apesar de sempre estar metendo mais no void, né? Eu não gosto de métodos que não dá retorno, que não retorna. E onde eu tenho a saída ali, eu só vou fazer o primeiro, né? Então, todo void, todo set é um void, e não retorna. Então eu falo, esse é um método público aberto, onde qualquer classe enxerga, não retorna nada. Tem um camel case aqui, que é começar minúsculo, terminar maiúsculo, onde aqui o set, o objetivo dele é alimentar o ID, né? E aqui é retornar o valor do ID, get ID. O que que estaria errado nesse programa, Belém? É só o conceito e se eu ser Caxias mesmo, botar o lado mesmo assim, sério, seria que disciplina seria em outra, realmente outra classe. Mas tirando isso, nada. Então eu tenho sete aqui, entrada, encapsulamento, get para saída. Toda vez que for saída, repara que não, você não tem aqui no get uma entrada de nada, né? Ele sempre me dê, né? Tá vazio. Chaves é o início e o fim de cada bloco. Então o ID está feito. Poderia fazer todos eles na mão. Só que eu tenho uma ideia que ela pode fazer para mim. Onde eu posso, ou com o botão direito, source, gerar get set, né? Ou source, generate get set. Seleciono tudo e gero. E aí com isso, eu tenho uma velocidade maior, né, de criação. Eu deixo a IDE começar a trabalhar para mim. Então, fui aqui no source, gerar get set. E como a média não tem alimentação e não vai ter alimentação, eu arranco fora o set dele ali, ó. A gente vai gerar a média, vai calcular a média, né? Coloca no infinitivo, tá? Sempre. E se você quiser ter uma sobrecarga de alimentação, né, de entrada de dados, você cria tanto o construtor vazio e se você tem um vazio, logo você tem um cheio. Source, gerar o construtor, viu que eu cliquei com Ctrl espaço, né? Aqui, Ctrl espaço. Construtor vazio, cheio. Source, construtor cheio. O que eu não tenho é cálculo. Cálculo, eu não vou me preocupar em alimentar. Então, arranco fora o médio. E aí eu já tenho tantos atributos, uma sobrecarga, porque é mais de um. Sobrecarga de construtores. Eu tenho o encapsulamento do ID, retorno encapsulamento. E tenho também uma assinatura da classe toda, onde sai todos os métodos. Todos os métodos eu vou ter uma observabilidade nele. Quer dizer, eu quero ver tudo junto. Então seria a sobrescrita do toString, onde eu clico aqui no source. Generate toString e está aqui feito, né? Bom, repara, construtores, dois, toString, uma saída, source, gerar toString e aí setGet. Bom, como é uma classe simples, né, eu vou achar na própria classe o total, né? Então, e vou rodar aqui embaixo no main mesmo. Jamais tem um main é só, o main é só para rodar todos os projetos, mas aqui o objetivo, né? Demonstrar o conceito, né? Então, o conceito aqui é classe, os atributos, que são as variáveis, os métodos de entrada e saída, seria procedures fora daqui e função, programação estruturada, onde eu tenho também a ação do primitivo, né? Do método que primitivo, como eu falo, é colocar no infinitivo, né?
obter média, né? E retorna. Double faz o método para total, porque double joga sempre no infinitivo, obter média e retorna double mesmo, né? E como pode ser que estoure a média, o cara, né, uma validação básica, tu já lança uma proteção ao método para os exceptions. Não alivia no Java. Não fica perguntando se não. Não, se não for, estoura. Ou seja, eu vou obter média, eu vou perguntar as médias assim, ó. Se a média se diz, posso perguntar tanto ao método ou atributo. Se diz nota um, né? Por menor que zero, pô, impossível, né? Ou, né? A nota 2 diz, ponto, nota 2 por menor que zero, também impossível, né? Aí eu falo, como é impossível, eu vou lançar true new, né? Vou lançar um erro, true new exception, lançando o erro e falando para ele assim, ó, notas inválidas, sem muita dica, sem muito detalhe. E aí você já, aqui automaticamente, sendo, né, já pode atribuir a média, diz média, né? Diz significa da classe. Então, o atributo média recebe tanto nota 1 e nota 2 dividido por 2. Uma coisa que não pode esquecer são os parênteses, com certeza, né? Matemática aí, primeiro as somas, depois a divisão. E eu já tenho o cálculo da média. Então, o meu retorno da média aqui, como é um método que está pedindo retorno, eu tenho que retornar o valor dele. Se eu boto void, também daria para ser, porque eu vejo a média pelo get média. Então, para ficar mais coerente, para o get média ter sentido, eu boto void. Não preciso retornar não, só calculei só. Então, eu vou imprimir a média pelo get média para mim. Então, o get média, ele acaba sendo o método depois de obter a média. E aí, eu não preciso colocar um corpo. Se o método tem aquele corpo lá, se aquele método estivesse assim, né? Com certeza, ao final, depois de calcular, eu retornaria ela, diz ponto médio. É uma prática que eu sempre prefiro, né? Retornar sempre algo, né? Mas como eu já estou retornando ela aqui, então não há necessidade, porque já tem o retorno dela, então, aqui. Então eu boto pode e só fecho o cálculo dela. Bom, com isso eu tenho métodos, né, de alimentação aqui. Sete, encapsulamento de nome, disciplina, são mocados, valores mocados. Médio você não vai alimentar. Quando você quer inicializar alguma coisa, essa inicialização, né, que faça, se quiser que realmente seja feita, faça nos dois construtores ou em todos. Claro que é uma coisa assim, não é gambiarra não, tá? Mas uma forçada, mas você tem que sempre inicializar os totais. Seja qual o construtor que ele for rodar, como ele vai rodar, a média começa com zero, né? Então, escolhi nessa sobrecarga, rodar, escolhi eu rodar o construtor, no caso, vazio, média começa com zero. Escolhi eu rodar construtor cheio, passando os dados de cara, média começa com zero. Então, eu tiro zero daqui, e aí isso seria, é uma melhor prática, tá? Então, rodando a própria classe, eu posso rodar a própria classe para testar aqui. Eu boto main, conto o espaço e enter, né? Tu viu lá o static void main. Então, boto aqui de novo, né? Main, conto espaço e enter. Nós estamos na ideia do Eclipse, né? O STS é um atalho dele. E agora está na hora de rodar, tá? Onde eu tenho lá a classe aluno, conto Shift F, dá uma aliviada aqui na alimentação. Conto Shift F, Ctrl Shift F. E aí começa, aluno para igual a new aluno. E aí eu
Já vou alimentar de cara por aqui, ID, né? O macete sempre arranca tudo e dá o control espaço depois. E aí você vai se guiando. ID, como é string, 001. Nome, beleza. Disciplina, Java, nota 1, 6.9, 7.1. Então, quer dizer, fica a média 7. Então, quando eu boto lá A ponto obter média, né? A ideia realmente é que se a minha nota fosse negativa, era estourar, então. True exception é, estou anunciando um problema que pode ter, um estouro que pode ter. Então, vou rodar no main, somente no main, onde eu estou, sobre try catch. O que é isso? Deixa eu só arrancar o aluno aqui para não digitar de novo. O try tem um macete, né? Do digita try, conta o espaço, e já faz try catch já para tu, entendeu? Try conta o espaço e já monta try catch para tu, entendeu? Aí eu colocando o aluno lá, classe para objeto, geralmente, né, nas boas práticas de programação, geralmente o pessoal pede, né, pra você fazer isso, bota a instância do objeto aluno aqui em cima, deixa ele por enquanto nulo, dentro do try, tu dá o corpo para ele, nas boas práticas, né? Então, o aluno está vazio, mas aqui ele recebe os dados, e aí ele está completamente, né, no caso aí, cheio de conteúdo, ID, nome, disciplina, nota 2, onde eu vou calcular agora aluno ponto obter, né, média. A média foi gerada, tanto que desmédia, alimentei a classe. Então tá na classe, tá no objeto. O objeto tá cheio de dados. E quem imprime quando eu imprimir o objeto, o toString, na verdade, vai imprimir todo mundo para mim. Então eu posso resumir falando assim, ó, posso informar lá tudo, preciso, né, sysout, e mandar imprimir o aluno. Quando eu estou imprimindo o aluno, eu estou imprimindo o objeto, a referência dele, por ele ter sido subscrito, vai aparecer a média ali no final. E o erro, né? Se eu der algum erro, como não está dando ali nenhum, né? Eu vou imprimir o erro lá, é.getMessage. Essa é uma ação feita somente quando eu estou no main, o try catch somente vai ser cantado ou criado no main. Em qualquer outro momento você sempre lança o erro, tá? E aí eu vou rodar, vai aparecer o resultado no console, tem a média 7, ok? Tá imprimindo toString para mim, ou eu poderia imprimir campo a campo, get nome, né? E get média ali, sem, vai imprimir todo mundo, né? Mas aqui eu, em vez de imprimir tudo junto, eu estou imprimindo separado o nome do aluno e a média do aluno, e aqui, para Belém, média 7. Ah, Belém, e se eu botar negativo? Não tem. Aí que a gente não deu espaço para que aconteça alguma coisa, né, no meu projeto. Então, se a notão for menor que zero, estoura. Então, a notão está sendo, vou estourar aqui e vai imprimir aqui, ó. Vai falar inválido, né? Erro, vou dar um gritão aqui com erro, botei caixa alta. E vou pegar lá que a notão realmente deu erro. Show. Quando der run, Java Application, erro, notas inválido. Tá. Também não fico aqui dando dica de qual erro. Aqui posso até detalhar um pouco mais, mas quando eu estou na classe usuário, que a gente faz o login, sem dica, sem nada, dado inválido. E é isso, pessoal. Primeiro detalhe é o seguinte: classe funcionando, objetivo disso aqui, né, desse vídeo. Primeiro, classe, atributos, sobrecarga de construtores, onde o total está sendo inicializado, vazio no cheio, toString,
Todos os entradas e saídas, 7 entradas, encapsulamento. Cálculo sendo feito no obter média e rodando no meio, tá? Então, um recado sempre para vocês, né? Vocês, para atingirem um resultado impossível ou um resultado excepcional, resumindo, para mim ter um resultado melhor, um resultado diferente, eu tenho que começar a tomar atitudes diferentes. Essa atitude diferente em relação a como eu me comporto, principalmente, não é com a matéria em si, mas os conceitos que irão agregar o meu conhecimento. Tomando atitude diferente, você tem resultados diferentes, com certeza. Então, esse é uma dica da primeira aula aí. Treinem, quem não tem computador treina no próprio papel, faz, refaz, faz, refaz, faz, refaz. Não tenha, eu comecei aprendendo a fazer isso, eu não tive caderno, segundo grau todo técnico, escrevi. Acho que eu comprei uns 10 cadernos para ficar reescrevendo, escrevendo, reescrevendo, escrevendo, né? Então, você acaba de tanto você escrever e reescrever, você acaba sabendo até o detalhe do erro, né? Quando toma. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Fique com Deus e tamo junto, né? Mais uma vez aí, estando sempre à disposição de vocês.